É isso aí. Vamos seguindo por aqui, falar um pouquinho sobre os assuntos internacionais. Maria Laura e Maria Eugênia Assis estão chegando na nossa programação para a gente conversar sobre a Argentina. Meninas, bom dia para vocês. Muito bom poder receber vocês aqui na Auriverde Brasil. Sejam bem-vindas. Bom dia, muito obrigada novamente pelo convite. É um prazer estar aqui. Um grande abraço para a nossa audiência que sempre nos acompanha. Muito bem, vamos começar então falando sobre as eleições locais aí na Argentina. No último domingo aconteceram as eleições e parece que em Buenos Aires o partido de Javier Milei conseguiu uma vantagem, é isso? Sim, foi exatamente isso que aconteceu. De fato, os números surpreenderam os argentinos aqui. É a primeira vez que o partido de Javier Milei se dedica ferozmente numa campanha para vereadores da cidade de Buenos Aires. Vale lembrar que as últimas eleições foram eleições presidenciais, então estavam dedicadas à campanha de Javier Milei. Agora, dessa vez foi a primeira vez que o partido político dedicou justamente para ganhar os cargos de vereadores na cidade de Buenos Aires e que o resultado surpreendeu porque Javier Milei, o partido de Javier Milei conseguiu 30% dos votos. Já o kirchnerismo, o peronismo saiu com 27% dos votos e o macrismo com 13% dos votos. Agora, isso daqui é muito importante em primeiro lugar porque nós temos eleições para deputados e senadores federais, mais para o final do ano, em outubro, o que de certa forma serve como um termômetro para saber qual é a opção dos cidadãos argentinos. E lembrando que a cidade de Buenos Aires concentra grande parte dessa população. Então, isso é muito importante para já começar a fazer um termômetro para diretamente, né, de cabeça, para as eleições federais, senadores e deputados que temos em outubro, o que traz um resultado positivo para Javier Milei. Por outro lado, vale lembrar que aqui na cidade de Buenos Aires fazia mais de 20 anos que o macrismo ganhava. E por primeira vez o macrismo perdeu na cidade e ganhou o La Libertad Avança, que é o partido político de Javier Milei. Então, novamente, vemos como o posicionamento do partido dele vem ganhando espaço, vem crescendo e como a população cada vez está mais satisfeita. Lembrando que Javier Milei também começou o partido dele do zero, né? Ele iniciou com o partido para ele se candidatar, né? E vencer as eleições presidenciais, e que, portanto, ele não tinha o partido dele dentro de nenhum congresso ou Câmara Legislativa, nem nada. Então, isso já mostra, né, a força que ele está conseguindo através de grandes nomes, como no caso de agora do Manuel Adorno, o porta-voz dele, que foi quem encabeçou essa lista, né, quem liderou essa lista, mostra como ele está conseguindo aí ocupar os espaços, sejam eles menores, maiores, mas que são tão importantes para assim conseguir, né, levar adiante uma boa política. Lembrando também que quem hoje lidera aí a cidade de Buenos Aires, quem está como prefeito, é um macrista, assim, o primo do Maurício Macri, que se chama Jorge Macri. Então, de certa forma, com essa grande porcentagem de cadeiras na Câmara Legislativa de Buenos Aires, eles vão conseguir também limitar aí as funções do prefeito e até mesmo entrar em certos acordos para levar adiante certas medidas que serão precisas para assim também não só apenas melhorar a cidade como o país, tendo em conta que a diferença do Brasil, que temos várias metrópoles e grandes cidades, aqui na Argentina a única metrópolis que temos mesmo é Buenos Aires, onde tudo acontece. Por isso é tão importante esta cidade que não apenas é o centro econômico, cultural, como também político do país. Exatamente. E a gente consegue analisar também que esse avanço do partido de Javier Milei na capital da Argentina segue também uma tendência internacional, né? Nós temos visto aí tantas eleições ao redor do mundo com candidatos, se não de direita, de centro-direita, conseguindo ali conquistar seu espaço politicamente falando. Queria que vocês trouxessem para a gente um parâmetro de como foi esse pleito eleitoral que aconteceu no último domingo, se foi um processo calmo ou se teve muita polarização, como nós vimos nas eleições municipais aqui no Brasil, meninas. Então, nós tivemos um cenário na questão política bem dividido, porque a esquerda tinha só um partido político para votar, já a direita se encontrava dividida, e aí é onde começou o atrito, né, entre o macrismo e os membros da Libertad Avança. Após perder as eleições, o próprio Macri saiu na televisão a criticar o resultado eleitoral, a dizer que
houve fraude digital, é o que ele denunciava, devido a um vídeo também que foi viralizado e que foi feito com inteligência artificial e que ele diz que isso interferiu na opinião da população na hora de votar. E que interrompe o que seria a veda eleitoral, né, que é a impossibilidade de fazer qualquer tipo de campanha política um dia anterior às eleições. E aí a gente vê um grande atrito e como a direita está bem dividida. De fato, é o que a gente diz. Javier Milei, o partido de Javier Milei tirou 30% dos votos, mas ao mesmo tempo tinha como adversário vários partidos de direita. Dentre eles, o de Maurício Macri, que tirou 13% dos votos, e o outro do ex-prefeito da cidade de Buenos Aires, que é Larreta, que tirou 8% dos votos. Agora a gente imagina, se todos eles se unissem para fazer frente à esquerda, que hoje em dia tem a maioria dentro da legislatura municipal, eles seriam maioria. Então vemos como eles se dividem, brigam, começam a gerar certos atritos e que isso termina interferindo no pleito eleitoral. Mesmo assim, ocorreu com certa tranquilidade, os cidadãos puderam votar sem nenhum problema. Sim, a participação foi baixa em comparação com anos anteriores, apenas 50 e pouco por cento da população votou, sendo que a média mais ou menos é de 70% a 75%. Então, vemos uma participação que diminuiu, mas que aconteceu com normalidade, não teve nenhum problema na hora de votar, os cidadãos não denunciaram nenhum tipo de fraude, não tiveram nenhuma problemática, considerando também que nós aqui temos uma urna que é para a cidade de Buenos Aires, né? Apenas esse sistema é só para a cidade de Buenos Aires. É uma urna eletrônica, mas que impresso, né? É impresso e auditável. Então, na hora de você votar, se imprime o candidato ao qual você votou e depois você deposita esse papel na urna. Então, se faz a contagem eletrônica e manual ao mesmo tempo. E isso também não deixa de ser um reflexo das medidas econômicas do governo de Javier Milei. Afinal de contas, reduziu drasticamente a inflação, diminuiu o índice de pobreza na Argentina e isso acaba refletindo nas urnas também. Exato. Tivemos recentemente aí o resultado do mês passado da inflação, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, que a inflação do mês passado foi de 2,8%. Sendo que a expectativa, de acordo com os grandes meios de comunicação aqui na Argentina, é que essa inflação seria de 5%. Novamente, aí Javier Milei pôde calar tantos meios que o atacam, né, diariamente, mostrando o bom trabalho de sua equipe econômica. Lembrando que no ano passado, a inflação do mesmo mês havia sido de 8,8%. Então aí a gente já vê realmente as consequências do trabalho que ele vem levando adiante. Também a inflação interanual, tendo em conta o mesmo mês de abril no ano passado, havia sido de 289%. Já deste ano, a inflação interanual no mês de abril foi de 47%. Então, essa queda mostra aí o excelente trabalho que vem realizando sua equipe. E, claramente, para este mês, aí as expectativas sejam que, novamente, essa inflação fique entre os 2,5%. Meninas, aqui nos estúdios da Olivete Brasil, Eduardo Bogo, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Bogo, por favor. Olá, bom dia, Maria Laura, Maria Eugênia, prazer falar com vocês. Tira uma dúvida minha, eu pesquisando aqui, dando uma analisada nas eleições de Buenos Aires, em relação ao partido PRO, né, partido peronista, ele teve matérias que foi classificado como partido conservador de direita, outras matérias jornalísticas classificando-os como um partido de centro-esquerda. Como é que caracteriza? É mais um centrão que nem nós temos aqui no Brasil, ou ele tem características claras, evidentes de esquerda ou de direita? Então, na verdade, talvez existam algumas confusões, né, em relação aos partidos. O Partido PRO seria o partido nada mais e nada menos que do ex-presidente Maurício Macri. Não é um partido peronista, mas também não é um partido de ultraconservador e de direita. Então, sim, ele termina aí sendo mais um centrão, né, aqui na Argentina. Anos atrás, a única opção que era considerada de direita, até então, porque não existia um partido de direita, que surgiu só agora, recentemente, com Milei. Então, dizemos que sim, é um partido de centro, só que ultimamente, no começo do mandato de Javier Milei, eles vinham se aliando com o presidente, com o Milei, só que nos últimos meses eles se alinharam com o kirchnerismo. Então temos aí um país que
termina se alinhando, né, de acordo com seus próprios interesses, como todo partido de centro, que no caso seria o partido do Macri. Por exemplo, agora, durante a discussão da ficha limpa, onde eles precisavam aprovar este projeto de lei justamente para impedir que a ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner se candidatasse a qualquer cargo público, principalmente federal, como é o caso dela querer se candidatar agora para deputada, por exemplo, federal, que eles estavam por aprovar, já estava tudo certo, e no final das contas, por um mal entendido entre o partido de Milei e o PRO, que é o partido do Macri, eles terminaram se alinhando ao partido de Cristina Fernández de Kirchner. Macrismo, né? Claro, macrismo, ao partido da ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner, para justamente derrubar esse projeto da ficha limpa, que por um voto terminou não sendo aprovado. Então depende, né, aí dos interesses próprios do partido, eles terminam se alinhando ou com o Macri, ou com o Milei, ou com o kirchnerismo. E vale lembrar que também há grandes figuras do próprio partido do PRO, que eram consideradas de direita, ou talvez mais conservadoras, terminaram saindo do partido político e se afiliando de Macri e se afiliando ao partido de Javier Milei, como é o caso da própria ministra de Segurança de Javier Milei, Patrícia Bullrich, que até as últimas eleições presidenciais concorreu pelo macrismo como candidata a presidente, logo de perder no pleito, formou parte do gabinete de Javier Milei e se afiliou ao partido dele, deixando assim o macrismo. Então vemos um partido que é de centro, que vem perdendo grandes figuras da direita e que agora elas estão migrando para o partido de Javier Milei. E esse resultado em Buenos Aires do Partido da Liberdade Avança, né? Ele teve a vitória para o executivo, mas para o legislativo ficou em número, no legislativo, né, o número de parlamentares ficou em número, pelo que eu vi, menor. Essa tendência da direita, ela se estende aos demais municípios, ao território, à Argentina, ou foi específico em Buenos Aires? Não, isso ocorreu em todas as regiões, todas as cidades, municípios, em todas elas o Milei sempre tirou vantagem. Lembrando que sempre renova a metade da Câmara Legislativa, então por isso que até o momento ainda o partido do Milei não tem maioria, porque só foi renovada a metade. Mas a ideia é que assim, quando for renovar a segunda metade, é que ele sim já tenha uma maioria. Por exemplo, agora na cidade de Buenos Aires, com essa nova renovação desta última eleição, ficaram 20 bancadas aí para o kirchnerismo, depois 13 cadeiras aí pro Milei, 10 cadeiras para o Macri e o restante para demais partidos, que somam aí em total 15 cadeiras. Então temos sim uma maioria kirchnerista com 20, no entanto já o partido do Milei já aparece só com uma eleição, estamos falando, né? Só com a renovação dessa metade da Câmara Legislativa com 13 cadeiras dentro da Câmara Legislativa. Então acreditamos possivelmente que nesta próxima eleição, para renovar essa segunda metade, né, da Câmara Legislativa, já teremos aí uma totalidade quase, né, ou para não falar totalidade, uma grande maioria por parte já do partido de Javier Milei, se ele continuar aí fazendo esse ótimo trabalho que vem realizando. E vale lembrar que, por exemplo, esse ano é uma das primeiras vezes que a cidade de Buenos Aires realiza as eleições municipais separadas das eleições federais. Geralmente se realiza ao mesmo tempo, vereadores, deputado estadual, deputado federal. Foi a primeira vez que a cidade decidiu separar essas eleições, para, de certa forma, justamente servir como termômetro para as eleições federais. Isso aconteceu em outras cidades também, por exemplo, as 2 semanas atrás tivemos eleições em Salta, e o partido de Javier Milei também teve um número muito importante lá na cidade de Salta, que até saíram para comemorar logo após das eleições essa vitória. Então vemos que é um resultado que se repete ao longo do território argentino, que não é algo tipo apenas, né, um foco apenas na cidade de Buenos Aires, então que se repete por todo o território argentino. E só um detalhe, achei interessante, a eleição ela é fracionada, primeiro muda metade do parlamento e depois tem eleição para outra metade do parlamento, desse jeito? Isso, também essa mesma conta acontece também para o Congresso Federal, Nacional, né? Então, quando nós temos uma eleição para deputados e senadores aqui, nós estamos renovando 2/3 do Congresso, seja Câmara ou Senado. Então, numa eleição 2/3, na outra 1/3.
Então, dessa forma, a gente nunca renova a totalidade do Congresso, a gente renova uma parte. Então, por isso que constantemente, campanha atrás campanha, para conseguir a maioria. Por exemplo, Javier Milei, quando ele assumiu como presidente, ao mesmo tempo tivemos eleições para legislativas, só que, é claro, quando ele concorreu, estava renovando por primeira vez ele como presidente, uma metade. Agora é a vez de renovar a outra metade. Por isso é muito importante para na renovação dessa outra metade ele conseguir a maioria dentro do Congresso. Possivelmente, né? E ele pode conseguir, tendo em vista aí os resultados que a gente viu já nas eleições municipais. Então, por isso que ele vem aí trabalhando firme para conseguir a maioria do Congresso, para não ter mais aquelas dificuldades que de vez em quando ele encontra, até mesmo por depender do macrismo para aprovação de certos projetos. Maria Laura e Maria Eugênia Assis, muito obrigado pelas informações que vocês trouxeram para a nossa audiência sobre a Argentina. Como sempre, muito bom poder ouvi-las aqui na Auriverde Brasil. Obrigada a vocês por esse espaço e também muito obrigada à nossa audiência e que sempre nos acompanha. Um abraço e até semana que vem.